Ele é um garoto que só queria uma namorada, mas acaba namorando todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começa no primeiro dia de Makoto em sua nova escola, pensando em um novo ponto de partida para seu foguete. De repente, ele vê Kotonoha pela primeira vez e fica totalmente encantado com o jeito dela, e seu foguete está pronto para decolar. Com o tempo, ele descobre que ela está na sala ao lado da dele e pega o mesmo trem. Um dia, sem pensar muito, ele secretamente tira uma foto dela. No dia seguinte na escola, Makoto começa a se sentir como um verdadeiro perseguidor e decide que é melhor deletar a foto de Kotonoha. Justamente quando ele está prestes a fazer isso, ele é pego no ato por sua colega de classe, Sekai. Desesperado, ele implora para que ela não conte sobre sua paixão por Kotonoha. Mais tarde, Sekai o leva até o telhado e mostra a ele uma foto sem roupas. Desculpe, pessoal, quero dizer, ela mostra a Rima uma foto que tirou com Kotonoha, deixando-o chocado. Enquanto ele tenta pegar o telefone dela, ela revela casualmente que conheceu Kotonoha durante a aula de ginástica e descobriu que ela não se dá bem com seus colegas. Chateado e solitário, Makoto agarra Sekai pela gola e a acusa de querer espalhar fofocas maldosas. Surpresa com sua agressividade repentina, Sekai diz que ele está sendo rude e ele rapidamente recua. Ela então diz calmamente que não contou a ninguém e só quer ajudar ele a conquistar Kotonoha. Sim, garoto. No dia seguinte, Sekai informa a Makoto que convidou Kotonoha para almoçar com eles depois da aula. Ela tenta levá-lo para o terraço, mas ele hesita, dizendo que ainda não está mentalmente preparado para enfrentar Kotonoha. Ignorando seus protestos, Sekai basicamente o arrasta até lá de qualquer maneira. Para sua surpresa, Kotonoha já está esperando e até trouxe um almoço caseiro para os dois. Sekai e Makoto pegam cada um sanduíche e logo após a primeira mordida, ambos se arrependem. O sabor é horrível. Mesmo assim, não querendo ofender Kotonoha, Makoto se força a comer cada pedaço. Quando Sekai sai para lhes dar um pouco de privacidade, Kotonoha de repente o chama de estranho. Makoto tenta rir da situação, explicando que ele geralmente é bastante normal, é que ele está sentado ao lado de alguém que parece uma deusa absoluta. Isso quebra o gelo, e a conversa deles flui super bem. Mais tarde naquele dia, Makoto liga para Sekai para agradecer e diz que finalmente vai se confessar para Kotonoha amanhã, mesmo não tendo certeza se ela sente o mesmo. Sekai deseja-lhe sorte e encerra a ligação. Agora, ele passa suas noites pensando em qual posição é melhor. No dia seguinte, Makoto segue com seu plano e confessa para Kotonoha. Mais tarde, durante a aula de educação física, Sekai conversa com Kotonoha, que menciona casualmente que Makoto havia confessado e ela disse sim. Ao ouvir isso, Sekai diz que está realmente feliz que ambos gostem um do outro, e Kotonoha até agradece por ela ser apoiadora. Depois da escola, Sekai vê Makoto perto da estação, claramente esperando por Kotonoha. De repente, ele pergunta a ela por que ela o ajudou tanto. Sekai dá de ombros e diz que achou a situação dele engraçada e decidiu se envolver por diversão. Makoto não entende completamente o raciocínio dela, mas diz que deve uma a ela de qualquer maneira. Sekai sorri, arrisca e o beija por um segundo antes de correr para pegar o trem. Uma vez sozinha, ela finalmente deixa suas emoções saírem e chora silenciosamente. No final de semana, Makoto está lendo alguns conselhos duvidosos online sobre como tirar o top da sua namorada no primeiro encontro. Antes que ele possa terminar, Kotonoha aparece e o passeio deles começa. Makoto faz de tudo para impressioná-la, destruindo jogos de arcade, pedindo todas as sobremesas à vista e agindo como um top D quando um velho esquisito a incomoda. Mas no final da noite, quando ele se inclina para um beijo, Kotonoha apenas o encara como se ele fosse um completo perdedor. Felizmente, o trem aparece e o leva embora antes que as coisas piorem. Pessoal, eu acho que os deuses também não querem Sohasu. No dia seguinte, quando Sekai descobre o que aconteceu entre Makoto e Kotonoha, ela fica furiosa com ele por ser desatento e insensível. Makoto tenta se defender com uma desculpa esfarrapada, mas quando isso falha, ele nervosamente menciona a vez em que Sekai o beijou, comparando seu rubor a algo inútil. Revirando os olhos, Sekai diz que estava apenas tentando ser chique como os franceses e insiste que eles são apenas amigos. Makoto está confuso e lembra a ela que eles estão no Japão, mas Sekai ignora o comentário e lhe entrega um par de ingressos de cinema. Tentando animá-lo, ela pinta um cenário de sonho onde tudo corre bem e ele pode até ganhar um beijo de Kotonoha no escuro do cinema. Com isso, ela se afasta e encontra sua amiga, Setsuna, que brincando pergunta se ela conseguiu convidar Makoto pra sair. Sekai faz uma pausa, ri e diz pra ela não ser ridícula. Naquela noite, Makoto volta ao seu guia de namoro duvidoso e percebe que precisa se arrumar, aparar seu cabelo selvagem, cortar as unhas e garantir que cheire como uma brisa fresca para o grande dia. Quando o dia finalmente chega, os dois estão em frente ao cinema. Kotonoha fica animada imediatamente com a ideia de assistir a um filme de zumbis, mas Makoto a arrasta para um drama romântico. Embora não seja do seu agrado, Kotonoha finge gostar. Quando uma cena de beijo aparece na tela, Makoto lembra que Sekai uma vez chamou Kotonoha de esquisita e de coração frio. Esse insulto estranho de alguma forma o anima a tentar beijá-la ali mesmo. Mas quando Makoto se inclina para beijá-la, Kotonoha dá um tapa forte em seu rosto. No final do filme, ironicamente, o melhor amigo do protagonista acaba roubando seu parceiro. Não é um bom sinal. Depois ambos vão a um café, onde Makoto pede desculpas por fazê-la sentir-se estranha. Ele admite que foi Sekai quem o incentivou a dar o beijo. É quando Kotonoha aponta que seu vínculo com Sekai parece um pouco próximo demais. Enquanto estão no trem, Kotonoha pede desculpas a ele por não atender suas expectativas e de repente se afasta apressadamente. No dia seguinte, Sekai descobre o que aconteceu e imediatamente chama Makoto de tolo. Eles discutem enquanto Sekai diz a ele que está apressando tudo e que Kotonoha provavelmente valoriza as coisas mais seriamente. Makoto admite que estava apenas seguindo o conselho de algum guia de romance brega, o que faz Sekai chamá-lo de idiota mais uma vez. Depois do caos na aula, ela se acalma e diz a ele para apenas acertar as coisas com sua namorada. Uma vez que as aulas terminam, Makoto tenta visitar Kotonoha, mas se depara com Kaito, um velho amigo. Ela supõe que ele está lá por ela, mas Makoto corta isso, dizendo que está lá apenas para ver Kotonoha. Antes que ele possa falar com ela, o sinal toca e ele é mandado de volta para a sua aula. Após o término das aulas, Makoto corre para alcançar Kotonoha e diz que quer consertar as coisas e conhecê-la melhor. Ela diz que está ocupada, mas ele insiste que vai esperar na estação de trem. Ela sai correndo sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Sekai ouve toda a conversa enquanto sai de uma reunião do conselho estudantil.
Mais tarde, a caminho de casa, Sekai alcança Kotonoha e pergunta por que ela está evitando a estação de trem. Kotonoha mente, mas Sekai a confronta, dizendo que sabe que Makoto ainda está lá esperando. Ela diz a Kotonoha para ser honesta e deixar Makoto ir se ela perder o interesse. Caso contrário, ele continuará a persegui-la sem perceber. Isso provoca Kotonoha, que avisa Sekai para não chamar seu namorado de idiota. Sekai sorri e diz que ambos são românticos incorrigíveis. Eles acabam conversando no parque, onde Kotonoha revela que tem medo de garotos, porque foi intimidada por causa de sua aparência. Sekai a tranquiliza dizendo que Makoto é diferente e que ela deveria estar disposta a se aproximar dele, já que agora ele é seu namorado. Mais tarde naquela noite, Kotonoha aparece na estação e encontra Makoto ainda esperando, assim como ele disse. Ao vê-la, ele nervosamente pede desculpas por agir como um estranho pegajoso. Mas antes que ele possa terminar, Kotonoha o interrompe e diz que também quer entendê-lo melhor. Então, do nada, ela o beija, surpreendendo os dois. Depois de voltar pra casa, Makoto decide ligar pra ela, mas é sua irmãzinha, Kokoro, quem atende. Super animada, ela exclama, perguntando se ele é o cara que está prestes a ficar com sua irmã. Sem esperar uma resposta, ela diz orgulhosamente que Kotonoha já está se preparando pra ele. Momentos depois, Kotonoha pega o telefone, enquanto Kokoro continua gritando que quer falar com seu futuro cunhado. Kotonoha a empurra pra fora e depois olha silenciosamente para uma foto dela e de Makoto antes de ligar de volta pra ele. No dia seguinte no telhado, 2. De volta à escola, Makoto e Kotonoha almoçam juntos enquanto Sekai senta-se desconfortavelmente sozinha, claramente se sentindo excluída. Kotonoha diz a Makoto que Kokoro agora quer conhecê-lo. Makoto se anima e pergunta se isso significa que ela está convidando-o pra ir até lá. Sekai resmunga e diz pra ele não se precipitar. Mas Makoto insiste na pergunta novamente e Kotonoha timidamente concorda. Sekai repreende Kotonoha, dizendo que ela está estragando ele demais, ele já age como uma criança que come giz de cera. Ela avisa que se algo a incomoda, ela deve falar em vez de guardar. Makoto implora a Sekai para não estragar as coisas, o que lhe rende uma bela bronca dela. Enquanto isso, Kotonoha observa silenciosamente com uma expressão sombria. Após o almoço, Kotonoha é parada por Koto e seu grupo de líderes de torcida. Koto a repreende por desaparecer durante o intervalo, já que ela teve que lidar com os anúncios da classe sozinha. Uma das amigas dela pergunta, em tom de brincadeira, se a Kotonoha estava com um namorado. A Kotonoha tenta negar, mas as garotas percebem rapidamente. Enquanto todos estão morrendo de vontade de saber quem é o cara misterioso, Koto perde a paciência e diz a ela para parar de sonhar acordada e se concentrar em suas responsabilidades no conselho estudantil. Após as aulas, Kotonoha e Makoto se encontram e pegam o trem juntos. Enquanto eles se sentam, um cara aleatório no fundo lança olhares de julgamento para eles. Makoto percebe a expressão abatida de Kotonoha e pergunta gentilmente se algo a está incomodando, mas ela permanece em silêncio. Quando o ponto dela se aproxima, Makoto diz que ela pode falar com ele sobre qualquer coisa. Afinal, eles são um casal agora, certo? É quando Kotonoha pergunta suavemente se eles realmente são namorados. Quando ele diz que sim, ela de repente o abraça, querendo sentir seu calor por apenas um momento. Assim que o trem para, ela sai correndo, deixando Makoto confuso e um pouco abalado. Enquanto isso, o NPC curioso que anda de trem imediatamente relata a cena pra Sekai, alegando que o namorado dela está todo em cima de outra garota. Irritada, Sekai diz a ela que Makoto não é seu namorado e imediatamente o chama. Ela o repreende por ser muito íntimo com Kotonoha em público, mas Makoto não liga, dizendo que eles são um casal, então não é nada demais. Sekai suspira e diz a ele que as garotas aqui tendem a ser tímidas e reservadas, então ele deveria pegar leve com as demonstrações públicas de afeto. Makoto reclama que todo esse comportamento correto é muito complicado pra alguém que só quer curtir. Isso só lhe rende mais reprimendas de Sekai. Na manhã seguinte, Makoto está animado e esperando no trem, pronto para perguntar a Kotonoha o que está incomodando-a. Mas seu plano falha quando ela muda de ideia e pega o ônibus em vez disso. Na escola, Makoto fica desanimado e Sekai percebe seu humor. Durante o intervalo, ele pede para ela ir junto e ajudá-lo a pedir desculpas para Kotonoha, mas Sekai lembra que ele precisa ter coragem e pedir desculpas por si mesmo. Nesse momento, Setsuna aparece e convida Sekai para sair com as outras meninas. Suspirando, Makoto vai até o terraço esperando encontrar Kotonoha, mas está completamente vazio. Enquanto isso, Kotonoha pega seu almoço e sai correndo da sala, o que irrita Koto, que não gosta de pessoas quebrando a rotina. Logo, Kotonoha chega ao terraço e pede desculpas a Makoto por estar atrasada. Em outro lugar, os amigos de Sekai a alertam para não se envolver com alguém como Makoto, mas ela continua dizendo a eles que eles nem são um casal. De volta ao telhado, Kotonoha surpreende Makoto convidando-o para sua casa no domingo. Animado, ele pega na mão dela e pede que ela explique o endereço corretamente. Mais tarde naquele dia, Setsuna visita Sekai em seu trabalho de meio período. Após o trabalho, elas caminham juntas para casa e Setsuna finalmente pergunta se ela está namorando Makoto. Sekai admite que não há nada romântico entre eles. Domingo chega e Makoto veste sua melhor roupa de garoto fofo, parecendo alguém direto de um quadro do Pinterest. No trem, sua mente viaja para Sekai, pensando em como ela estará sozinha enquanto ele poderá sair com Kotonoha. Quando ele chega, é recebido por Kokoro, que instantaneamente o abraça. Assistindo a isso, Kotonoha silenciosamente deseja ser filha única, mas ela aceita a situação e todos se divertem juntos. Durante o almoço, Kokoro pergunta diretamente por que eles ainda estão se chamando pelos sobrenomes quando já se beijaram. A pergunta deixa tanto Makoto quanto Kotonoha sem palavras. Mais tarde, quando o dia termina, Makoto casualmente menciona o assunto e pergunta se isso realmente importa. Kotonoha admite que sim, e se desculpa por parecer muito séria. Sem hesitar, Makoto a chama pelo primeiro nome, e isso instantaneamente melhora o humor dela. Eles riem juntos, sentindo-se um pouco mais próximos. Quando chegam à estação de trem, Kotonoha pede a ele para fechar os olhos pouco antes do trem chegar. Ela se aproxima e o beija suavemente na bochecha, deixando Makoto completamente surpreso enquanto o trem se aproxima atrás dele. Após chegar em casa, Makoto liga para Sekai e admite que estar com Kotonoha é meio cansativo. Enquanto isso, no quarto dela, Kotonoha está tranquilamente lendo um livro quando Kokoro de repente entra e pergunta diretamente se ela já beijou Makoto. A pergunta claramente a deixa chateada, mas ela não responde. De volta ao telhado, Makoto suspira e diz a Sekai que ele pensava que namorar seria só diversão e jogos, mas na verdade é bem estressante. Sekai não se contém e diz pra ele parar de viver em um mundo de fantasia cheio de vídeos quentes e começar a encarar a realidade. Makoto insiste que não está sendo irrealista, o que faz Sekai perguntar o que exatamente ele está tentando dizer. Depois, Sekai se encontra com seu grupo de amigas. Durante a conversa, uma de suas amigas, Nami, diz orgulhosamente que ela já foi até a terceira base com seu namorado. Isso instantaneamente traz à tona as memórias do beijo de Sekai com Makoto.
Setsuna percebe que a expressão dela muda e pergunta se algo está incomodando ela. Sekai apenas sorri e diz que está tudo bem. Em outro lugar, Makoto está novamente com Kotonoha no telhado. Ele tenta beijá-la e encontrar sua plataforma de lançamento de foguetes, mas Kotonoha se afasta, claramente desconfortável. Quando ele pergunta o que há de errado, ela diz que as coisas estão indo rápido demais e que não está pronta para esse tipo de proximidade. Makoto lembra que ela prometeu se esforçar mais, mas ela ainda diz gentilmente que é muito cedo. Ele pede desculpas sem muita convicção por pressioná-la, e ela também se desculpa em voz baixa antes de sair correndo. Naquela noite, Kotonoha entra no banho, perdida em pensamentos. Ela segura seu peito, pensando em como Makoto trata seu corpo como um brinquedo anti-estresse, mas percebe que não gostou de como isso a fazia sentir. Depois, ela liga para Sekai para falar sobre o que aconteceu. Sekai promete falar com Makoto e pedir para ele se afastar um pouco, mas Kotonoha esclarece que ela não odeia exatamente, é só que ela ainda não está pronta. Ouvindo a confusão em sua voz, Sekai a tranquiliza dizendo que ela não é uma namorada ruim só porque precisa de mais tempo. Ainda assim, Sekai pergunta se Kotonoha pretende evitar todo o carinho físico para sempre. Tentando explicar, Kotonoha diz que se a vibe fosse perfeita, como ouvir Careless Whisper ao fundo, talvez ela se sentiria diferente. Depois de uma pausa, ela acrescenta que poderia funcionar se eles estivessem cavalgando juntos. Surpresa, Sekai pergunta se ela sabe andar a cavalo, e Kotonoha diz orgulhosamente que está no clube de hipismo da escola. Ela confessa que ver os caras cavalgando a excita muito. Sekai apenas olha, percebendo que ela está falando com uma verdadeira garota cavalo, enquanto Kotonoha alegremente divaga sobre como ela ficaria até mesmo bem com Makoto sendo carinhoso se ele a levasse para um chalé elegante no campo. Enquanto isso, Makoto está em casa desperdiçando lenço após lenço, revivendo aquele momento de 2 segundos com Kotonoha como se fosse uma cena de seus melhores momentos. Na manhã seguinte, no trem, Kotonoha o cumprimenta alegremente e está prestes a convidá-lo para algum lugar chique quando o trem de repente balança. Makoto perde o equilíbrio e acidentalmente toca seu peito. Envergonhada, Kotonoha se afasta imediatamente, parecendo assustada. Vendo sua reação, o humor de Makoto desaba. Ele diz a ela que agora entende, que ela não quer ser tocada. Percebendo o quão sombrio ele fica, Kotonoha silenciosamente guarda o ingresso que planejava dar a ele. Enquanto isso, Hakari, uma estudante de outra classe, testemunha um momento constrangedor e corre para Sekai para fofocar. Ela diz que Makoto parecia um estranho obrigando uma garota tímida de outra turma a agir como se estivesse em um drama adulto. Sekai apenas sorri e calmamente diz que Makoto não é desse tipo. Mais tarde na aula, Sekai casualmente pergunta se Makoto está planejando almoçar com Kotonoha, mas ele dá de ombros e diz que vai apenas comer no refeitório. Percebendo que algo está errado, ela pergunta gentilmente se as coisas estão indo bem entre eles. Quando Makoto permanece em silêncio, Sekai brinca que parece que ele fez algo suspeito que fez Kotonoha odiá-lo. Frustrado, Makoto de repente grita com ela na frente da turma toda. Sekai rapidamente o puxa pra fora para evitar mais atenção e diz para ele explicar o que está acontecendo. Makoto finalmente admite que tentou se aproximar de Kotonoha, mas ela se afastou. Ouvindo isso, Sekai diz diretamente que Kotonoha não é o tipo de garota que vai pular para coisas físicas tão facilmente. Makoto então pergunta se é realmente errado querer estar próximo de alguém que você ama. Sekai suaviza e o tranquiliza. Não há nada de errado com isso. Enquanto Kotonoha espera sozinho, se perguntando onde Makoto está, ele está na verdade recebendo uma séria palestra de Sekai sobre como você não deve agarrar alguém sem aviso. Apesar de seus esforços, Makoto ainda não entende a diferença entre tratar uma namorada com respeito e agir como se ela fosse algum personagem aleatório de rua de um drama ruim. Exausta, Sekai suspira e se oferece como uma cobaia para que ele possa aprender a lidar com Kotonoha corretamente. De volta à aula, Makoto ainda está confuso sobre o que Sekai quis dizer com prática, enquanto Kotonoha silenciosamente se sente magoada por sua ausência. Depois da escola, Sekai chama Makoto de lado e diz para ele ir com ela. Makoto hesita, brincando que não concordou com nada. Ficando irritada, Sekai retruca, dizendo a ele para crescer se ele realmente quer se livrar do status de para sempre sozinho, especialmente pela garota cuja presença é sentida antes mesmo de ela entrar na sala. Do nada, Taisuke aparece e lembra Makoto de que ele está perdendo algumas páginas do guia do amor que ele lhe deu. Makoto diz casualmente que eles provavelmente estão em casa, e Taisuke, sem hesitar, pergunta se pode ir até lá para verificar. Sekai olha fixamente para Makoto e o faz escolher, ajudar seu amigo ou focar em subir de nível com Kotonoha. Mais tarde, Makoto se encontra com Sekai em um parque tranquilo. Ela procura um lugar escondido, e quando Makoto pergunta o que ela está fazendo, Sekai diz diretamente que se o objetivo dele é ficar íntimo com Kotonoha, eles precisam de um lugar privado para praticar. Ela finalmente escolhe um lugar atrás dos arbustos. Makoto, confuso, pergunta se é realmente aqui que Kotonoha gostaria que algo romântico acontecesse. Sekai admite que esse não é o estilo de Kotonoha. A garota mencionou uma vez que preferiria ter seu primeiro momento sério na Europa ou em algum lugar chique enquanto andava a cavalo. Makoto fica ali, completamente pasmo com o quão exagerado isso soa. Sekai ignora e diz que é hora de começar o modo de prática. Quando estão prestes a se beijar, um grupo aleatório de pessoas se reúne, observando-os como se fossem parte de uma apresentação ao vivo estranha. Eles se mudam para um lugar tranquilo, o telhado da escola, onde tudo começou. Lá, Sekai fica séria e diz para ele tratá-la como uma... As coisas esquentam e Makoto deixa escapar que a deseja. Sekai, envolvida no momento, concorda em deixá-lo continuar enquanto Makoto a derruba. Ela gosta. Depois que seu foguete finalmente acaba na plataforma de lançamento, Makoto pergunta a Sekai se eles podem continuar fazendo mais disso. Mas Sekai rapidamente o interrompe e diz para ele se concentrar em Kotonoha. Sentindo-se derrotado, Makoto se inclina, então Sekai diz a ele para se recompor. Ela se afasta, mas fica por um momento, observando-o silenciosamente de longe, enquanto Kotonoha depois vem e o convida para a piscina. No dia seguinte na escola, Sekai percebe que Makoto parece exausto e brinca sobre como ele está com pouca energia. Ele desconversa dizendo que ela está sempre animada de qualquer maneira. Ela então vê o ingresso da piscina saindo do bolso dele. Mesmo sabendo que Kotonoha deu a ele, ela pergunta sarcasticamente se ele conseguiu de Hikari. Antes que ele possa explicar, Hikari aparece e arranca o bilhete da mão dele. Makoto interpreta mal o momento e pensa que ela está interessada nele, levando um tapa de Sekai, enquanto Hikari o chama de idiota sem noção. Então, com o rosto vermelho, Hikari pergunta com dificuldade a Makoto se ele seria gentil o suficiente para convidar Taisuke para a piscina.
Confuso, Makoto se pergunta por que Taisuke de todas as pessoas, mas Hikari fica quieta. Sekai apenas o encara como se fosse o último neurônio restante. No fim de semana, Makoto acaba indo para a piscina pública com Taisuke, que não para de falar sobre as garotas e suas proteções de enredo. Makoto, preso em seus próprios pensamentos, percebe que agora está envolvido tanto com Sekai quanto com Kotonoha, e começa a se estressar sobre o que fazer em seguida. No vestiário, Hikari olha em choque para a figura de Kotonoha e pensa consigo mesma que aquelas coisas poderiam acabar com a fome no mundo. Sekai lança um olhar para seu próprio peito, perguntando-se silenciosamente quando seus atributos vão parar de brincar de esconde-esconde. Felizmente, Setsuna entra a tempo de animá-la. Inspirada, Sekai orgulhosamente anuncia que está abraçando seu estado natural, empinada ou não. Lá fora, Makoto está apenas agradecido por Taisuke ter vindo com ele. Caso contrário, ele ficaria sozinho com Kotonoha e isso teria sido estranho. Mesmo assim, ele está intrigado por que Hikari gostaria de Taisuke. Até a própria mãe dele mal o tolera. De repente, Taisuke começa a chorar, dizendo o quanto está feliz por ter sido convidado, porque agora ele pode testemunhar a figura divina de Kotonoha em plena vista. Makoto lhe dá o olhar mais desgostoso possível e, no fundo, sente nada além de simpatia pela pobre Hikari. Logo, as garotas aparecem, vestidas com seus trajes de banho ousados, fazendo com que Taisuke se cubra instantaneamente em pânico. Vendo a cena se desenrolar, Setsuna verifica discretamente com Hikari mais uma vez se ela tem certeza de que quer alguém como ele. Nervosa, Hikari diz que sim. Enquanto isso, Makoto pede desculpas a Kotonoha por ter trazido um grupo tão grande, mas ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ela gosta que a Sekai esteja aqui e que os outros parecem divertidos. Ela segura gentilmente a mão dele, assim que os olhos de Taisuke quase saltam da cabeça. Makoto rapidamente tenta se fazer de desentendido e diz que é só porque ele vai ensinar Kotonoha a nadar. Taisuke grita que está morrendo de inveja, e Sekai o cala instantaneamente com um chute rápido. Ela então sussurra algo no ouvido de Hikari, incentivando-a a confessar a Taisuke que ela também não sabe nadar. Mas Taisuke não dá importância, dizendo a ela para apenas aprender com vídeos na internet. Hikari perde a paciência com ele novamente, e Makoto suspira, já acostumado com seu amigo ser um caso perdido. Todos entram na água, onde Kotonoha elogia a natação de Sekai. Makoto admite que Sekai teria sido uma treinadora melhor, mas Kotonoha discorda, dizendo que quer que seu namorado a ensine. O treino deles começa, e depois de um tempo, Kotonoha o abraça no meio da lição, e Makoto aproveita aqueles preciosos 5 segundos como se fosse o auge da vida. Mais tarde, Sekai encontra Makoto sozinho e pergunta onde Kotonoha foi. Ele diz a ela que Kotonoha pediu para ele esperar. Sekai, agindo um pouco ciumenta, brinca que ela provavelmente está retocando a maquiagem. Ela então menciona como as coisas estão finalmente indo bem com Kotonoha, graças ao seu treinamento. Makoto concorda, dizendo que as sessões de treinamento dela realmente ajudaram. Quando ele tenta ficar mais atirado novamente, Sekai rapidamente o para, lembrando-o de que aquele momento deles foi uma única vez. Makoto suspira e elogia o maiô dela, dizendo que transmite uma vibração forte e energética. Sekai não reage bem, fazendo beicinho e pedindo desculpas sarcasticamente por não ser a Kotonoha. Makoto, confuso, pergunta por que ela está mencionando Kotonoha. Sekai admite que não sabe. Tentando acalmá-la, Makoto diz que ela está linda, o que só a irrita mais. Depois de uma pausa, Makoto calmamente diz a ela que tudo parece mais fácil quando ele está com ela, mas antes que ele possa continuar, Sekai o interrompe, lembrando-o que ele está com Kotonoha, não com ela. Mais tarde, durante o almoço, Kotonoha revela feliz que fez sanduíches para todos. Dessa vez, Makoto os evita, enquanto Taisuke os devora como se fosse sua última refeição. Enquanto Kotonoha limpa carinhosamente a boca de Makoto, Hikari sussurra como ela é uma namorada tão atenciosa. Taisuke fica chocado e exclama, perguntando se Makoto não está namorando Sekai. Makoto não responde, então, mas Kotonoha dá um passo à frente com confiança e declara que está namorando Makoto. Toda a mesa fica em silêncio. Taisuke parece com o coração partido, Makoto permanece calado e Sekai apenas fica sentado em silêncio enquanto Kotonoha continua sorrindo, alheia a toda a atenção ao seu redor. O grupo volta para a piscina e Kotonoha pede a Makoto para levá-la para o lado raso. Perto dali, Taisuke e Hikari conversam casualmente, dizendo que sempre acharam que Sekai tinha sentimentos por Makoto. Sekai ri, dizendo que só passou tempo com ele para ajudá-lo a entender como as garotas pensam, nada romântico nisso. Quando o dia chega ao fim, Kotonoha pergunta a Makoto se ele está livre no próximo domingo, porque Kokoro realmente quer vê-lo novamente. Ao contrário de antes, Makoto dá uma resposta morna, dispensando-a. Até Taisuke percebe e o questiona sobre isso. Quando Kotonoha pergunta gentilmente se algo está errado, Makoto inventa uma desculpa sem entusiasmo, mas de repente se anima ao ver Sekai por perto. Kotonoha percebe isso e seu humor cai instantaneamente. Percebendo a tensão, Sekai diz a Makoto para ir com ela. Eles se afastam para um canto tranquilo, onde ela pergunta diretamente se ele está se envolvendo demais no que chamam de treinamento. Makoto hesita em responder, então Sekai lembra a ele que ele está com Kotonoha e deve permanecer focado, mas Makoto responde que o relacionamento dele com Kotonoha não parece mais tão profundo para ele. Ao ouvir isso, a expressão de Sekai escurece. Ela diz a ele que eles não podem cruzar mais nenhuma linha e devem apenas permanecer amigos. Enquanto eles andam de ônibus juntos depois, Makoto continua lançando olhares para Sekai, incapaz de tirá-la da cabeça. Mais tarde, quando Kotonoha tenta falar com ele, Makoto a ignora, dizendo que está cansado. Ela coloca um sorriso de apoio, mas no fundo sente a dor de ser ignorada por alguém em quem confiava. Enquanto isso, Makoto fica acordado, repassando o sorriso de Sekai várias vezes em sua cabeça. Eventualmente, ele se rende e envia uma mensagem para ela dizendo que não quer mais se conter. Quando Sekai lê a mensagem, ela o incentiva a ser fiel a Kotonoha. Mas, em vez de se afastar, Makoto corre atrás dela. Makoto de repente a puxa para um abraço e diz diretamente que se apaixonou por ela. Pegando de surpresa, Sekai pergunta por que ele não foi a ela primeiro. Makoto pede desculpas em silêncio. Sem dizer mais nada, os dois compartilham um beijo profundo na chuva torrencial. Enquanto isso, de volta em casa, Kotonoha senta-se pacificamente, segurando uma foto de Makoto e sorrindo, sem saber o que ele realmente está fazendo ao dar seu foguete para outra pessoa. Desculpa, pessoal. Quero dizer, o coração dele já pertence a outra pessoa. No dia seguinte, Makoto se esconde para encontrar Sekai durante seu turno de meio período, e os dois acabam se beijando em um canto tranquilo. Depois de um momento, Sekai se afasta e diz a ele que realmente não deveriam estar fazendo isso aqui.
Mas Makoto, completamente despreocupado, casualmente sugere que eles passem um tempo juntos na sua casa, especificamente no porão, para um tempo a sós. Corando, Sekai pergunta nervosamente se isso ainda faz parte do treinamento deles. Quando Makoto diz que sim, ela suspira e diz que realmente não tem escolha, então vai ajudar da forma que puder. Enquanto eles voltam a se beijar, o telefone de Makoto começa a vibrar, é Kotonoha ligando. Quando a chamada não é atendida, Kotonoha tenta não pensar muito, dizendo a si mesma que Makoto deve ter adormecido. Na manhã seguinte, ela prepara o almoço em silêncio enquanto Kokoro observa. Impressionada, Kokoro elogia sua culinária, dizendo que ela definitivamente melhorou. Kotonoha sorri e diz que pode ensiná-la se ela quiser. Ouvindo isso, Kokoro de repente muda de assunto e diz que não gosta de meninas com namorados, elas sempre parecem tão perfeitas e intocáveis. Kotonoha apenas ri e responde que talvez Kokoro devesse arranjar um namorado também. Kokoro faz um beicinho com a sugestão, claramente não empolgada. Enquanto isso, Makoto se encontra com Sekai novamente e não perde tempo puxando-a para um beijo. Ela o beija de volta, mas lembra que a pobre namorada dele provavelmente ainda está esperando por ele na estação de trem. Naquele exato momento, Kotonoha, cansada de esperar, está prestes a desistir quando vê um rosto familiar dentro do trem que está chegando. É o Makoto. Animada, ela entra e conversa alegremente sobre como aprendeu uma receita de limonada com sua mãe apenas para conquistar seu coração. Mas Makoto mal reage, claramente distraída. Eventualmente suas palavras cessam e o silêncio toma conta. Na escola no dia seguinte, Makoto cumprimenta Sekai casualmente, como se não tivesse acabado de se beijar com ela no dia anterior. Sekai recupera a compostura e responde enquanto Setsuna os observa com suspeita silenciosa. Do nada, Makoto solta que faz tempo que ele não prepara almoço para dois. Sekai fica vermelha e chama ele de idiota por ser tão óbvio. Assim que Makoto se afasta, Setsuna encurrala Sekai e pergunta diretamente se algo está acontecendo entre ela e Makoto. Pegando Sekai de surpresa, sua reação a denuncia. Setsuna continua perguntando se Makoto e Kotonoha ainda estão juntos. Sekai mente dizendo que eles terminaram, o que traz algum alívio para Setsuna. Durante a aula, Sekai passa para Makoto um bilhete dizendo que ela quer contar a verdade para Kotonoha sobre o que tem acontecido. Chocado, ele escreve de volta, perguntando por quê. Sekai não responde. Quando o intervalo do almoço começa, Sekai vai em direção ao telhado, determinada a confessar. Mas Makoto a alcança e pergunta por que ela está de repente tornando as coisas mais difíceis. Frustrada, Sekai grita que o que eles estão fazendo não é mais uma prática. Makoto argumenta que se eles contarem para Kotonoha, ela vai surtar e provavelmente agir como alguém de um filme de terror. Mas Sekai o ignora e marcha para o telhado de qualquer jeito. Lá, ambos ficam surpresos quando Kotonoha os cumprimenta com sorrisos calorosos e copos de limonada caseira. Enquanto bebem a bebida de forma desajeitada, Kotonoha pergunta ansiosamente se há algo de errado com ela. Sekai rapidamente diz que está tão boa que ficaram sem palavras. Ela lança um olhar para Makoto que concorda nervosamente. Aliviada, Kotonoha sorri e diz que sua mãe lhe ensinou a receita, então ela está feliz que todos gostaram. No final, Sekai não consegue dizer uma palavra. Mais tarde na aula, Makoto recebe uma mensagem de Kotonoha perguntando se ele gostaria de ir às compras depois da escola. Ele mente dizendo que sua irmã está visitando. Quando a escola acaba, ele se vira para Sekai e pergunta de forma casual se pode ir até a casa dela para mais uma sessão de cama. Ela questiona a desculpa da irmã dele, e Makoto admite que inventou. Sentindo-se culpada, Sekai murmura sobre como continuou mentindo para Kotonoha. Para calá-la, Makoto a abraça e promete que um dia contarão a verdade. Naquela mesma noite, Kotonoha vai comprar lã, planejando tricotar um suéter para Makoto. No caminho de volta, ela o vê beijando Sekai. Ela congela, chocada, mas convence-se de que deve ter sido outra pessoa que viu. No dia seguinte, Makoto e Sekai sentam-se em silêncio no telhado, enquanto Kotonoha divaga, claramente tentando manter a conversa viva. Mas quando percebe que nenhum deles está prestando atenção, ela para e fica em silêncio. Mais tarde, Makoto pergunta a Sekai quais são seus planos para o dia, justo quando ele recebe uma mensagem de Kotonoha perguntando se ele pode levá-la para casa. Sekai dá uma espiada em sua tela e diz que ele deveria ir com Kotonoha. Ela é sua namorada, afinal. Sem esperar por uma resposta, ela sai. Kotonoha fica feliz por finalmente passar um tempo sozinha com ele, mas Makoto parece estar mentalmente distante. Justo então, alguém em uma fantasia de mascote entrega a ela um panfleto. É um anúncio de celulares combinando. Animada, Kotonoha mostra para Makoto e diz que eles deveriam comprar um par. Como sempre, ele evita a ideia, tentando aliviar o clima. Ela oferece comprar o celular dele como presente de casal. Em vez de mostrar gratidão, Makoto friamente diz-lhe para deixar isso de lado e segue em frente, deixando-a para trás. Enquanto ela se apressa para alcançá-lo, Kotonoha tropeça e derruba sua bolsa. Novelos de lã rolam por todo lugar. Makoto se vira e pergunta sem emoção se ela está bem. Quando ele nota a lã, casualmente pergunta se ela faz tricô. Corando, Kotonoha admite que estava planejando fazer um suéter para ele. Makoto, como era de se esperar, não mostra nenhuma emoção. Enquanto isso, em seu quarto, Sekai olha para a mensagem onde Makoto confessou que gosta mais dela do que de Kotonoha. Na escola, no dia seguinte, Sekai, a representante da turma Setsuna, reúne todos para planejar o evento para o festival da escola. Taisuke, como esperado, sugere algumas ideias estranhas envolvendo encenações assustadoras, todas as quais Setsuna imediatamente descarta. Na sua própria sala de aula, Kotonoha luta silenciosamente com suas emoções após todos os seus recentes encontros embaraçosos com Makoto. Em outro lugar, Koto e suas amigas estão conversando quando perguntam para quem ela planeja se confessar durante o festival. Corando, Koto admite que é para seu amigo de infância, um momento que faz o grupo dar gritinhos de empolgação. De repente, Koto grita com Kotonoha por estar olhando, exigindo saber qual é o problema dela. Nervosamente, Kotonoha pede que eles façam silêncio, pois ainda há trabalho do festival a ser feito. Koto responde friamente, dizendo que Kotonoha é péssima. Kotonoha, como de costume, pede desculpas excessivamente. Depois, ela diz a Katsura para parar de incomodar Makoto, dizendo que sua insistência está parecendo estranha. Ao perceber que Makoto é amigo de infância de Katsura, as garotas começam a provocá-la. Quando Kotonoha pergunta se ela realmente gosta dele, Katsura diz rudemente que não é da conta dela. Mas desta vez, Kotonoha mantém sua posição. Ela diz firmemente que é da sua conta porque Makoto já confessou pra ela, e eles estão namorando. Katsura fica chocada e a chama de mentirosa, mas Kotonoha retruca, dizendo que ela soa como uma perdedora ciumenta. Com isso, ela sai, deixando Katsura furiosa. Mais tarde, após suas obrigações no conselho, Kotonoha vai para o terraço esperando encontrar Makoto, apenas para ouvi-lo e Sekai compartilhando um momento emocionante. Escondida por perto, ela ouve enquanto os dois abertamente admitem seus sentimentos um pelo outro.
Enquanto a escola se prepara para o festival, Sekai e Makoto começam a passar ainda mais tempo juntos no terraço. Sekai pergunta se Kotonoha tem incomodado ele. Makoto diz que eles mal se falam agora, já que ela está ocupada com o trabalho no conselho estudantil. Ainda se sentindo culpada, Sekai se pergunta em voz alta se o que eles estão fazendo é realmente certo, considerando que ele está ignorando completamente Kotonoha. Makoto descarta as preocupações dela com um beijo. Enquanto isso, Kotonoha relembra aquele beijo no terraço em sua mente, perturbada e de coração partido. Ela começa a pensar em todas as vezes que agiu de forma distante ou rígida com Makoto, imaginando se isso o afastou. Determinada a melhorar, ela decide se esforçar mais. Nesse momento, Kokoro entra, perguntando se pode visitar o festival escolar. Quando menciona Makoto, Kotonoha fica em silêncio, sem saber como responder à sua irmã mais nova. No dia seguinte, Hakari diz a Setsuna que outra turma está copiando a ideia deles, então eles precisam melhorar seu evento se quiserem vencer. Ao ouvir isso, Setsuna fica ainda mais determinada a levar sua turma à vitória. Mas então, Taisuke chega correndo com a notícia que o assistente de Setsuna se machucou no treino de judô. A turma se preocupa com como ela vai lidar com tudo sozinha. É quando alguém menciona Kotonoha, lembrando como ela sempre gerencia um monte de responsabilidades sozinha. De repente, todos os olhares se voltam para Makoto, pressionando-o a ajudar. Tentando escapar, Makoto hesita, mas Setsuna o chama, perguntando se ele tem medo de encarar Kotonoha durante as reuniões de grupo. O restante da turma, agora confusa, começa a perguntar se está acontecendo algo entre ele e Kotonoha. Sem hesitar, Setsuna solta que eles terminaram, e Makoto está agora com Sekai. Sekai tenta calá-la, mas Setsuna apenas sorri e diz que não vai deixar Kotonoha atrapalhar mais. Enquanto isso, Kotonoha fica presa correndo atrás de suprimentos depois que o grupo da Koto basicamente a intimida para fazer o trabalho deles. Como sempre, ela não se defende e apenas deixa que a mandem como se fosse invisível. Naquela tarde, Setsuna leva Makoto com ela para uma reunião do conselho estudantil. No caminho, ela brinca que se Kotonoha tentar falar com ele, ela quebrará seus joelhos por se atrever a chegar perto do cara da sua melhor amiga. Dentro da sala, os olhos de Kotonoha brilham no segundo em que vê Makoto, como um cachorrinho vendo seu dono depois de um longo dia. Mas Makoto nem sequer olha para ela. Em vez disso, ele se senta silenciosamente ao lado de Setsuna, deixando Kotonoha olhando em silêncio, com o coração partido mais uma vez. Em outro lugar, Nami sussurra para Koto que Makoto e Kotonoha não estão mais juntos. Koto, sempre oportunista, começa a sorrir com renovada esperança. Após o término da reunião, Kotonoha pergunta gentilmente a Makoto se ele agora é oficialmente parte do comitê. Assim que ele começa a responder, Setsuna agarra seu braço e o puxa. Kotonoha tenta detê-lo, mas recebe um olhar penetrante de Setsuna que diz: "Nem pense nisso." Magoada, ela manda uma mensagem para Makoto perguntando se eles podem almoçar juntos. Setsuna vê a mensagem e imediatamente pergunta por que ele ainda não bloqueou sua ex. Makoto tenta agir naturalmente e diz que não há necessidade de agir como se fossem países rivais em guerra. Mas Setsuna, cansada, pega o telefone dele e bloqueia Kotonoha ela mesma. Quando Makoto diz para ela não fazer as coisas sozinha, Setsuna responde que está fazendo isso por Sekai e que não vai deixar Kotonoha interferir mais. Em casa, Kotonoha se mantém ocupada tricotando o suéter que planejou dar de presente para Makoto. Enquanto isso, Sekai descobre por Setsuna o que aconteceu, especialmente que Setsuna bloqueou o número de Kotonoha no telefone de Makoto. Sekai não está gostando disso. Ela repreende Setsuna, mas Setsuna se defende, dizendo que teve que intervir, já que Makoto agora é o namorado de Sekai. No dia seguinte, Kotonoha tenta mandar mensagens e ligar para Makoto novamente, mas descobre que suas mensagens ainda não estão sendo entregues. Durante a ginástica, Kotonoha senta-se tranquilamente em seu lugar habitual, enquanto Sekai observa de longe. Setsuna se aproxima, lança um olhar penetrante para Kotonoha e diz a Sekai para parar de se preocupar com ela. Sekai concorda silenciosamente, e os dois saem juntos. Na hora do almoço, Kotonoha espera pacientemente por Makoto, na esperança de que ele apareça. Mas ele nunca vem. Quando a chuva começa a cair, ela finalmente volta pra aula, completamente encharcada. Seu dia fica pior quando Katsura e sua turma a cercam imediatamente, e começam a zombar dela sobre o próximo festival. Desgastada e encurralada, Kotonoha cede e concorda em fazer tarefas pra eles. Enquanto carrega suprimentos, ela esbarra em Setsuna e Makoto. Vendo-a encharcada, a expressão de Makoto suaviza, e ele gentilmente se oferece para ajudar. Mas antes que Kotonoha possa dizer sim, Setsuna interrompe e o puxa para longe. Irritado, Makoto pergunta a Setsuna por que ela está agindo de forma tão hostil com Kotonoha. Ela hesita, então admite que só está fazendo isso para apoiar Sekai, mas essa explicação não o convence. Frustrado, Makoto diz que vai ajudar Kotonoha e se afasta. Assim que ele alcança, Taisuke já está ao lado de Kotonoha, tentando agir como seu herói. Logo depois, Nami e Hikari também aparecem, e os três observam silenciosamente um momento constrangedor entre Taisuke e Kotonoha, que só estava tentando fazer o que lhe foi pedido. Hikari observa, claramente incomodada com a maneira como Taisuke está pairando ao redor de Kotonoha. Do nada, Taisuke pede para Kotonoha ser sua parceira de dança no festival. O pedido parte o coração de Hikari. Ainda divagando, Taisuke fala animadamente sobre como ele finalmente tem uma chance com ela, agora que, supostamente, o Makoto está fora do cenário. Mas Kotonoha o interrompe, levantando a voz e dizendo que ela e Makoto nunca terminaram. Então ela sai correndo, com os olhos cheios de lágrimas. Antes que ela vá longe, Nami bloqueia seu caminho e a acusa cruelmente de tentar ficar com Makoto e Taisuke. Arrasada, Kotonoha foge enquanto Makoto observa a distância, imóvel e em silêncio. Mais tarde naquela noite, Sekai desabafa na casa de Makoto, chateada por ele ter corrido atrás de Kotonoha como um cavaleiro leal. Mas Makoto rebate, dizendo que ela está sempre reclamando de como eles são injustos com Kotonoha, então o que ela espera que ele faça. Antes que possam discutir mais, a campainha toca. Makoto atende e encontra Kotonoha do lado de fora. Calmamente ela diz que o seguiu e descobriu onde ele mora. Ela explica que como eles nunca conseguem conversar na escola e suas ligações não passam, ela veio pessoalmente. Makoto, sem jeito e pego de surpresa, diz que ela pode mandar uma mensagem de texto agora, algo que Sekai ouve do outro cômodo. Quando Kotonoha entra, Makoto de repente finge uma febre, claramente tentando evitar a situação. Mas Kotonoha vê um par de sapatos de Sekai perto da porta. Sua expressão cai.
Ainda assim, ela não comenta nada sobre isso. Em vez disso, ela pergunta discretamente a Makoto se ele dançará com ela no festival. Tanto Sekai quanto Makoto ficam surpresos com a coragem inesperada dela. Kotonoha continua, explicando que Taisuke presumiu que eles terminaram e pediu para ser seu parceiro. Ela disse a ele que estava errado porque Makoto nunca falou nada sobre uma separação, nenhuma mensagem, nenhuma palavra. Para ela, eles ainda estavam juntos. Depois que ela sai, Sekai claramente irritada sai também, deixando Makoto para lidar com a bagunça crescente que ele criou. Esperando do lado de fora da casa de Sekai, está ninguém menos que Kotonoha, e no momento em que Sekai sai, ela é recebida com um tapa forte no rosto. Sem palavras, apenas pura traição nos olhos de Kotonoha. Mais tarde, Sekai senta-se sozinha em um parque tranquilo com Setsuna. Ela finalmente admite a verdade. Kotonoha e Makoto nunca terminaram. Ela ainda é sua namorada. Setsuna, surpresa, lembra que ela literalmente passou a noite na casa de Makoto. Sekai confessa que foi sua própria decisão e se chama abertamente a maior bagunça do planeta, possivelmente até da galáxia. Sendo a amiga leal que é, Setsuna não julga. Em vez disso, ela assegura a Sekai que ela descobrirá o que realmente se passa no coração de Makoto. Sekai insiste que ela não quer que ela se incomode, mas Setsuna diz de forma enigmática que não tem escolha porque o tempo está acabando. No dia seguinte, Taisuke confronta Makoto e pergunta diretamente se ele e Kotonoha terminaram ou não. Confuso, Makoto pergunta de onde ele tirou essa ideia. Taisuke diz que a própria Kotonoha lhe disse que eles ainda estão juntos. Do outro lado da sala, Setsuna lança a Makoto um olhar severo. Makoto descaradamente ignora, dizendo que os relacionamentos são complicados. Enquanto isso, Sekai fica emburrada em seu quarto, relembrando o tapa em sua mente e as palavras chorosas de Kotonoha, perguntando como Sekai poderia traí-la daquela maneira. Sekai pediu desculpas, dizendo que foi porque Makoto precisava dela, mas Kotonoha simplesmente disse que realmente acreditava que Sekai era uma pessoa gentil, e agora percebe que estava errada. Mais tarde, na escola, Kotonoha pergunta suavemente a Makoto se eles podem caminhar juntos para casa. Ele concorda, mas Setsuna aparece de repente, dizendo que tem que ajudar nos preparativos do festival. Kotonoha diz que não se importa de esperar, mas Setsuna agarra-se a Makoto como uma coleira e se recusa a deixá-los a sós. Sem ter escolha, Kotonoha pede desculpas e volta para casa sozinha. Agora a sós com Makoto, Setsuna coloca seu plano em ação. Ela pergunta diretamente a ele quem ele gosta mais, Kotonoha, a beleza graciosa e curvilínea ou Sekai, a que esteve lá emocionalmente. Makoto admite que primeiro ficou com Kotonoha por atração, mas com Sekai as coisas parecem mais fáceis, mais naturais. Setsuna levanta a sobrancelha e pergunta diretamente se é apenas porque Sekai está mais fisicamente disponível. Makoto não responde diretamente, ele apenas diz que estar com Sekai é menos complicado. Tendo ouvido o suficiente, Setsuna pergunta se isso significa que ele está escolhendo Sekai. Quando Makoto não responde, ela diz pra ele ir até a casa de Sekai e resolver tudo de uma vez por todas. Makoto hesita na porta de Sekai, inseguro se deveria bater. Dentro, Sekai recebe uma mensagem de Setsuna e imediatamente abre a porta antes que ele possa fugir. Tentando quebrar o silêncio constrangedor, Makoto tenta uma conversa fiada, mas Sekai vai direto ao ponto. Ela diz a ele que Kotonoha sabe tudo o que ela sabe sobre eles. Sua voz treme ao perguntar o que eles deveriam fazer agora. Makoto, como sempre, não responde com palavras. Ele a puxa para outro beijo, mas desta vez Sekai o afasta. Makoto suspira, frustrado. Quando a realidade bate mais forte do que antes, naquela noite, Setsuna aparece na casa de Sekai e pergunta gentilmente se Makoto realmente planeja terminar com Kotonoha. Em uma voz quieta e pesada, Sekai diz que sim. Setsuna então pergunta se ela realmente precisa tanto de Makoto. Sekai admite que sim, mas não consegue parar de pensar em como Kotonoha implorou para ela não destruir o pouco que ela tinha com ele. No dia seguinte, depois da escola, Kotonoha vê Makoto no trem e rapidamente se senta ao lado dele, repousando a cabeça em seu ombro. Quando ela o pega olhando para seu peito, ela se inclina e sussurra que ele pode tocá-los, mas apenas quando Kokoro não estiver por perto. Essa oferta funciona como mágica. Makoto, claramente influenciado, concorda em ser seu parceiro de dança para o festival escolar no dia seguinte. Quando ele salta em sua parada, Makoto casualmente liga para Sekai para avisar que irá até a casa dela mais tarde. Enquanto isso, Setsuna volta para casa e a encontra vazia. Ela se senta em silêncio, olhando para um folheto universitário da França, com seu passaporte guardado dentro. Ela suspira, pensando que agora que Sekai tem Makoto, tudo finalmente deve ficar bem. Quando o festival chega, Kotonoha se vê em dificuldades. Seus colegas de classe não estão em lugar algum, oferecendo nenhuma ajuda. Enquanto isso, Setsuna, sempre a estrategista, lança seu próprio plano para atrair multidões. Ela ordena que todas as empregadas usem meias até a coxa, causando instantaneamente uma enxurrada de garotos. O plano funciona bem demais. O caos irrompe no café devido à multidão esmagadora e a equipe é forçada a fechar mais cedo. Mas Setsuna não é do tipo que desiste. Ela pega os mascotes robóticos da escola e faz um anúncio ousado de que vai consertar tudo e voltar mais forte amanhã. Observando de longe, Makoto a observa em ação silenciosamente e não pode deixar de pensar que, se nada mais, Setsuna é definitivamente uma das pessoas que mais trabalha que ele conhece. Mais tarde naquela noite, todo o grupo, exceto Sekai, decide ficar e ajudar Setsuna a preparar as coisas para o festival. Enquanto Makoto puxa um carrinho cheio de materiais de reparo ao lado de Setsuna, ela de repente solta uma bomba. Assim que o festival acabar, ela partirá para a França. Makoto, pego de surpresa, diz que parece muito repentino. Setsuna concorda, explicando que esperou para dizer algo porque queria ter certeza de que alguém cuidaria de Sekai quando ela se fosse. Quando Makoto pergunta por que está se esforçando tanto, Setsuna diz que é porque Sekai é emocionalmente frágil. Ela se fecha completamente quando está magoada. Como Setsuna não estará mais lá, agora é o trabalho dele ser aquele que a apoia. A mente de Makoto volta ao seu primeiro ano na academia, o dia em que ele viu Setsuna chorando após ser provocada por um grupo de meninos. Tentando animá-la, ele se ofereceu para enfrentá-los, mas Setsuna olhou diretamente nos olhos e disse que não precisava ser resgatada. Esse momento impressionou Makoto, e ele disse a ela que era forte e deveria considerar se candidatar a presidente da turma. Estranhamente, Setsuna também se lembra desse momento. Ela agradece a ele, dizendo que ele deu a ela a confiança para acreditar em si mesma. Makoto dá de ombros e diz que ele realmente não a salvou, mas Setsuna insiste gentilmente que ele deu esperança a ela quando ela precisava. No dia seguinte na escola, Makoto cochila em um canto tranquilo enquanto Setsuna o observa. Notando que ninguém está por perto, ela o beija suavemente nos lábios, mas quando se afasta, fica chocada ao ver Kotonoha parada ali perto, e ela viu tudo.
Mais tarde, em uma parte diferente da escola, Kotonoha encurrala Setsuna. Ela pergunta diretamente se Setsuna beijou Makoto porque também tem sentimentos por ele, e se essa é a razão de toda a hostilidade. Setsuna explica que estava cuidando de Sekai o tempo todo, mas quando Kotonoha pergunta se beijar Makoto também foi por causa de Sekai, Setsuna permanece em silêncio. Esse silêncio diz tudo. Kotonoha então pergunta se deve contar a Sekai o que viu. Setsuna rapidamente implora pra ela não fazer isso. Ela admite que está deixando a escola em breve e só queria fazer uma última memória com Makoto. Kotonoha se afasta sem dizer nada. Na manhã seguinte, Setsuna, agora vestida como o mascote da escola, assina um acordo de paz com outras turmas, entregando responsabilidades para que seus amigos possam relaxar. Todos notam a mudança em sua atitude. Sekai, percebendo isso também, incentiva o grupo a trabalhar duro para que Setsuna possa relaxar um pouco antes de sua despedida. Enquanto isso, Setsuna está sentada sozinha, assistindo a uma peça estudantil que espelha de forma assustadora sua própria situação, um triângulo amoroso agridoce. Em outro lugar, no Mai de Café, Makoto está visivelmente entediado. Ele geme e pergunta a Sekai se eles podem simplesmente fechar as coisas mais cedo. Emburrada, Sekai diz que não. Hoje é o grande dia deles, e eles precisam dar o melhor de si. Makoto revira os olhos e diz que preferia quebrar a cama com ela. Sorrindo com a grosseria dele, Sekai diz que está feliz por estarem fazendo bolos juntos como um casal de verdade. Isso faz Makoto corar. Do outro lado da sala, Hikari observa e os chama de um casal irritantemente fofo. Taisuke, queimando de ciúmes, murmura sobre como Makoto tem duas namoradas enquanto ele não consegue nenhuma. Falando sobre a outra namorada de Makoto, Kotonoha, ela está presa trabalhando sozinha na casa assombrada. É quando Katsura e suas habituais seguidoras aparecem, chamando a atenção dela por não estar trabalhando suficientemente duro. Cansada, Kotonoha murmura um pedido de desculpas discretamente. Eles falam sobre o trabalho dela, explicando que ela precisa deixar casais entrarem na área de descanso para que possam construir a próxima geração. Depois, explicam uma nova tendência de namoro popular, a garota estende a mão primeiro. Se o rapaz aceitar, isso significa que eles estão oficialmente namorando e provavelmente acabarão se casando. Depois de terminarem seu discurso, eles deixam Kotonoha para lidar com tudo sozinha. Momentos depois, Taisuke aparece e diz que ela tem trabalhado demais ultimamente. Kotonoha admite tristemente que precisa. Ninguém mais a ajuda. Taisuke a encoraja a falar e pedir ajuda. Então, do nada, ele pergunta se ela gostaria de dançar com ele no festival. Kotonoha rapidamente se desculpa e diz que não pode. Ela ainda é namorada de Makoto. Ao ouvir isso, Taisuke solta que Makoto também está com Sekai. Irritada e frustrada, Kotonoha insiste novamente que é ela quem está com Makoto, deixando Taisuke murmurando um pedido de desculpas antes de se afastar apressadamente. Agora, consumida pela dúvida, Kotonoha envia uma mensagem a Makoto que, naquele momento, está ocupado ficando um pouco íntimo demais de Sekai, tratando-a como o último assento em um ônibus lotado. Justo quando as coisas começam a esquentar, Sekai de repente perde a calma e acerta onde dói, gritando pra ele se afastar. Mais tarde, Makoto sai pra curtir o festival quando Katsura se aproxima timidamente e pergunta se ele gostaria de passear. Pegado de surpresa, ele pergunta o que motivou isso. Katsura diz que quer apenas passar um tempo juntos, sem pressão. Makoto concorda e os dois passeiam pelo festival, compartilhando algumas risadas, enquanto sua namorada real fica cada vez mais ansiosa e instável a cada minuto que passa. Conforme a noite avança, Katsura reúne coragem e pergunta a Makoto se ele dançará com ela. Ele percebe que ela está começando a desenvolver sentimentos reais por ele. Seus olhos a examinam de cima a baixo e seu lado conquistador entra em ação, pronto para adicionar outra garota à sua coleção, até que Sekai aparece e o afasta antes que algo aconteça. De repente, Hikari corre até Makoto ofegante e diz: sua namorada está na sala de aula. Tanto ele quanto Sekai congelam, pensando que é Kotonoha, mas acaba sendo Kokoro e sua amiga Yuzuki. Kokoro abraça Makoto e pergunta se ele vai dançar com a irmã dela esta noite. Quando Makoto fica em silêncio, Yuzuki aponta sem rodeios que ele pode estar namorando duas garotas ao mesmo tempo. Kokoro, confusa, pergunta o que isso significa, mas Yuzuki simplesmente diz que ela não entenderia, afinal, ela não tem um namorado. Enquanto isso, os capangas de Katsura cercam Kotonoha e perguntam se ela vai usar a área de descanso com seu namorado. Quando ela não responde, eles a provocam sobre seu suposto término. Kotonoha os corrige firmemente, dizendo que ainda está em um relacionamento. As meninas a zombam novamente, perguntando se o namorado dela ao menos veio vê-la uma vez durante o festival. Triste, Kotonoha admite que Makoto está apenas ocupado. Elas zombam dizendo que ele provavelmente está com outra garota agora. Tentando defendê-lo, Kotonoha insiste que Makoto não faria isso, mas as garotas friamente dizem a verdade a ela, que ela sempre pareceu de coração partido. Talvez ela nunca tenha sido realmente a namorada de Makoto em primeiro lugar. Recusando-se a aceitar isso, Kotonoha levanta a voz e grita que ela é sua namorada. As meninas a desafiam. Se isso é verdade, então prove dançando com ele na festa. De volta à cozinha, Sekai se vira para Makoto e pergunta se ele dançará com ela. Ele responde com um encolher de ombros, perguntando se isso realmente importa. Sekai, frustrada, levanta a voz e diz que a dança deixará claro para todos com quem ele realmente está. Enquanto ela continua insistindo, Makoto finalmente suspira e cede, concordando em dançar com ela. Em outro lugar, em um canto tranquilo de grama, Katsura e Taisuke se sentam juntos, ambos suspirando sobre suas vidas amorosas patéticas. Mudando de assunto, Katsura pergunta se Makoto e Kotonoha ainda são um casal. Taisuke admite que não tem certeza. Pelo que ele viu, Makoto parece mais ligado a Sekai. Percebendo que Taisuke tem sentimentos por Kotonoha, Katsura o encoraja a ser um homem e a conquistá-la. Ela mente e diz que as garotas gostam de caras ousados e assertivos, do tipo que não pergunta, mas age. Segundo ela, se ele mostrar a Kotonoha essa energia alfa, ela será toda dele em pouco tempo. Enquanto isso, Katsura corre para confessar seus sentimentos a Makoto. Ela o encontra e o leva para a área de descanso, onde finalmente admite que gosta dele há anos. Sem esperar uma resposta, ela o empurra para a cama próxima. Do lado de fora, os capangas de Katsura continuam zombando de Kotonoha por estar sozinha novamente. Eles provocam que talvez ela estivesse apenas delirando o tempo todo, pensando que estava em um relacionamento que nunca existiu. Segurando as lágrimas, Kotonoha diz suavemente que Makoto deve estar apenas ocupado. Pela primeira vez, as garotas notam a dor nos olhos dela. Pela primeira vez, eles não respondem com provocações. Em vez disso, eles se afastam de forma desajeitada e a deixam lá sozinha. Enquanto isso, Makoto está ocupado ficando com a Katsura. Depois que eles terminam, ele casualmente admite que na verdade não quer dançar com ela no festival. Tentando manter a compostura, Katsura força um sorriso e diz pra ele simplesmente sair de mansinho. Mas no momento em que ele vai embora, sua falsa confiança desaparece e ela fica sentada ali, machucada e sozinha. Em outro lugar, Kotonoha, cansada de ser deixada pra trás, finalmente decide ir procurar por Makoto. Mas em vez de encontrá-lo, ela encontra Taisuke.
Sem hesitar, ele conta a verdade pra ela, Makoto a deixou e foi dançar com Sekai. Chocada, Kotonoha não consegue nem reagir antes que Taisuke a envolva em seus braços e declare que é ele quem realmente a ama. Depois de se afastar de Taisuke, Kotonoha se recompõe a tempo de testemunhar Makoto e Sekai dançando sob as luzes do festival. Ela assiste completamente arrasada, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o resto do mundo aproveita a noite, ignorando sua dor como Makoto fez. Na manhã seguinte, Kotonoha pega o trem como de costume, mas quando vê Makoto, tenta passar direto por ele. Inesperadamente, ele a para e oferece um pedido de desculpas fraco. De alguma forma, isso é o suficiente para Kotonoha sorrir novamente. Ela ignora e diz que está tudo bem. Enquanto isso, Taisuke está agindo de forma incomumente animada, o que surpreende tanto Hakari quanto Sekai. Quando ele encontra Makoto, ele casualmente deseja o melhor para ele. Depois que Taisuke vai embora, Makoto pergunta brincando a Hakari se aconteceu algo romântico entre ela e Taisuke. Ofendida, Hakari responde dizendo que absolutamente nada aconteceu. Quando Makoto tenta elogiá-la para se salvar, ela não aceita. Ela o repreende por ser preguiçoso e egocêntrico na maioria das vezes. Sekai se junta, dizendo que sempre que ela se vira, Makoto está se esgueirando para algum lugar ou fazendo algo suspeito. Em outro lugar, Taisuke se aproxima de Kotonoha novamente. Determinado, ele diz a ela que está pronto para ser o tipo de cara que Makoto nunca poderia ser. Ele até mostra 2 ingressos para um resort de luxo, esperando impressioná-la. Mas Kotonoha gentilmente o rejeita, dizendo que não pode ir com ele porque em seu coração ela ainda está com Makoto. Confuso, Taisuke tenta entender. Kotonoha diz firmemente a ele para esquecer tudo o que aconteceu entre eles na noite anterior. Não significou nada. Ainda se recuperando, Taisuke decide conseguir respostas diretamente de Makoto. Ele se aproxima e pergunta se Makoto está traindo Sekai ou Kotonoha. Pela primeira vez, Makoto dá uma resposta direta. Não há nada acontecendo entre mim e Kotonoha. Essa única frase é suficiente para quebrar o espírito de Taisuke. Percebendo que Kotonoha havia mentido pra ele apenas para poupar seus sentimentos, ele se afasta silenciosamente, agora totalmente ciente de que ela simplesmente não gostava dele da maneira que ele esperava. Mais tarde, os capangas de Katsura encurralam Kotonoha mais uma vez. Eles zombam brutalmente dela, dizendo que Makoto claramente escolheu Sekai e que é hora de ela encarar a realidade. Mas ainda agarrada à esperança, Kotonoha insiste que ainda é a namorada dele, recusando-se a acreditar no que todos os outros podem ver claramente. Katsura fica quieta enquanto sua turma continua zombando de Kotonoha. Eles chegam ao ponto de fazê-la tropeçar no pátio da escola, rindo enquanto ela cambaleia. Ninguém interfere para ajudar. Enquanto isso, Makoto é puxado de lado mais uma vez por Setsuna, que o questiona sobre se ele ainda está em contato com Kotonoha. Makoto diz casualmente que não a enviou mensagens desde que terminaram, mas Setsuna não parece convencida. Ela diz firmemente que ele deve se concentrar somente em Sekai agora e nada mais. Makoto, sentindo a pressão, pergunta se Setsuna contou a Sekai sobre sua mudança para a França, que acontecerá no dia seguinte. Setsuna balança a cabeça e diz que não consegue se forçar a contar a Sekai, não até que Makoto lhe dê uma promessa de que ele cuidará de Sekai quando ela se for. Makoto esfrega a nuca claramente sobrecarregado. Ele admite que as coisas estão indo rápido demais. Ele só começou a namorar Sekai, e agora está sendo pedido para ser seu suporte emocional para a vida. Isso é muito para um cara só, ele diz. Ainda assim, ele assegura a Setsuna que absolutamente nada está acontecendo entre ele e Kotonoha mais. Como que por coincidência, Kotonoha aparece carregando 2 sacos de lixo pesados. Makoto imediatamente se aproxima para ajudá-la. Surpresa até mesmo por essa pequena gentileza, Kotonoha sorri e o convida para entrar, mas dessa vez, Makoto não evita a conversa. Ele diz diretamente para ela que eles precisam parar de conversar. Ele diz que não quer que mais ninguém tenha a ideia errada. Machucada e confusa, Kotonoha pergunta se Setsuna está por trás disso e quase revela que Setsuna o beijou. Antes que ela possa dizer mais, Setsuna aparece, agarra Makoto e o beija novamente bem na frente de Kotonoha. Depois de se afastar, ela olha friamente para Kotonoha e diz: "Entendeu agora?" Atordoada, Kotonoha se vira para Makoto esperando algum tipo de explicação, mas ele apenas olha de volta e diz em voz alta: "Não estou mais afim de você." Com isso, ele se afasta, deixando Kotonoha ali sozinha mais uma vez, deixada para juntar os pedaços quebrados de seu coração por conta própria. Depois da escola, Sekai tenta entrar em contato com Makoto, mas não obtém resposta. É quando Nami aparece e a puxa de lado. Ela avisa Sekai para ter cuidado. Makoto tem uma certa reputação e não é exatamente conhecido por ser um cara de uma garota só. Enquanto isso, Makoto está em outro lugar, descaradamente se envolvendo com Katsura. Ela não parece se importar nem um pouco. Na verdade, ela ri e diz que está apenas feliz por ser alguém que ele considera desejável, mesmo que signifique se esconder atrás das costas de Sekai. Makoto não hesita. Ele está em cima dela novamente. O que eles não percebem é que Setsuna está por perto e ouve tudo. Mais tarde naquela noite, Setsuna aparece no lugar de Makoto. Ele fica um pouco surpreso e admite que é surpreendente vê-la em seu quarto assim, mas Setsuna não está aqui para brincar. Ela vai direto ao ponto e pergunta o que exatamente ele estava fazendo no armário do zelador mais cedo. Makoto revira os olhos e diz que não é da conta dela, mas Setsuna não deixa pra lá. Ela lembra a ele que confiou nele para tratar Sekai bem, e agora mesmo ele está fazendo o completo oposto. Makoto suspira, dizendo que não é que ele não goste de Sekai, é apenas confuso e difícil de lidar. Tentando mudar de assunto, ele se inclina para Setsuna e flerta, dizendo que ela deve ter sentimentos por ele também. Afinal, ela o beijou primeiro. Antes que ela possa responder, ele se inclina e a beija novamente, de forma profunda e apaixonada. Quando finalmente se afastam, lágrimas enchem os olhos de Setsuna. Ela diz silenciosamente a ele que, se realmente a quer, precisa terminar as coisas com Katsura, e se ele fizer isso, ela o deixará fazer o que quiser. No dia seguinte, Nami casualmente pergunta a Sekai se ela teve alguma sorte em entrar em contato com Makoto, quando Sekai diz que não teve notícias dele, nem mesmo com a ajuda de Setsuna. Nami levanta uma sobrancelha e sugere brincando que talvez Setsuna e Makoto estejam secretamente juntos em algum lugar. Sekai ri disso, pensando que é apenas uma piada boba. Bem nessa hora, Kato entra e Nami a apresenta para Sekai. Depois de alguns olás constrangedores, as luzes da sala de aula se apagam de repente e uma tela de projetor se acende. Um grupo de garotas mesquinhas explica com orgulho que instalaram uma câmera escondida na área de descanso, também conhecida como a zona de pegação, para que pudessem pegar as chamadas piriguetes da escola em ação. Para o horror de todos, a primeira gravação mostra Nami sendo pega no flagra. Humilhada, ela desaba completamente em lágrimas.
Sekai imediatamente corre para confortá-la. Mas antes que eles possam processar isso, um novo vídeo começa a tocar, mostrando Kato e Makoto ficando muito íntimos. Sekai fica completamente chocada. Com a chegada do inverno, a academia fica mais fria, literalmente e emocionalmente. Nami se torna um escândalo ambulante, tratada como um fantasma após a escola inteira ver sua apresentação. Sekai se tranca em seu quarto, enquanto Makoto, sendo o desastre que é, acaba se aconchegando com Hikari. Mais tarde, enquanto se vestia, Hikari confronta Makoto dizendo claramente que o que estão fazendo com Sekai é realmente muito errado. Ela sugere nervosamente que eles vão ver Sekai no dia seguinte. Makoto a ignora como se não fosse grande coisa. Irritada, Hikari pega seu telefone e vê que ele ainda está mandando mensagens para várias outras garotas. Chocada e enojada, ela o chama de porco, mas em vez de admitir, Makoto a agarra e a beija como se isso fosse resolver algo. Enquanto isso, Kotonoha está sentada no telhado, completamente delirante, agindo como se ainda estivesse namorando Makoto. De volta ao seu quarto, Sekai reprisa a última conversa em que confrontou Makoto sobre Kato. Ele desconsiderou, dizendo que era só brincadeira. Ela chorou, perguntando se ela não era suficiente para ele, e lembrou que ela não tinha mais ninguém além dele agora. De repente, a campainha dela toca. É Hikari dizendo pra ela voltar à escola antes que Makoto trapaceie novamente. Sekai fecha a porta na cara dela. Em outro lugar, Kotonoha tenta enviar uma mensagem para Makoto, mas percebe que foi bloqueada. Kato enfrenta a mesma coisa. Frustrada, ela desabafa com suas amigas. Mas em vez de apoio, elas a zombam, dizendo que se ela gosta tanto de ficar com caras, ela deveria encontrar um novo. Furiosa, Kato lembra que foram elas que disseram pra ela ir em frente. As garotas apenas riem e dizem que ela tem agido como uma modelo do TikTok. Kato sai correndo, humilhada, enquanto o grupo fofoca pelas suas costas. Do nada, uma das meninas do grupo de Kato solta uma teoria louca, perguntando se o suco de Makoto tem algum tipo de droga viciante porque toda garota que ele toca parece perder a cabeça. Ela dá às amigas um olhar malicioso e pergunta se elas estão tão curiosas quanto ela. Enquanto isso, Makoto leva Hikari para o laboratório de ciências não utilizado. Olhando em volta, ela levanta uma sobrancelha e pergunta o que farão se alguém os pegar. Makoto, sempre tranquilo, dá de ombros e diz que ninguém vem aqui, a não ser ele, obviamente. Uma vez que terminam o que estavam fazendo, Hikari, ainda recuperando o fôlego, menciona Sekai. Ela pergunta se ele realmente não vai verificar como ela está. Makoto não diz nada, o que frustra Hikari. Ela perde a paciência e diz que se ele tem energia suficiente para brincar, poderia pelo menos verificar sua verdadeira namorada. Ela sai furiosa, e quando Makoto entra no corredor, os capangas olham pra ele como se ele escondesse algum poder mágico nas calças. Em outro lugar, Kotonoha fala sozinha, como se estivesse conversando com Makoto. Ela promete fazer um almoço gostoso pra ele, e até diz que ele pode trazer Sekai se quiser. Ao mesmo tempo, Sekai rola suas mensagens antigas de Makoto, lendo todos os doces nadas que ele uma vez disse. Quando chega o Natal, Makoto convida o grupo de Kato para sua casa para um projeto em grupo que claramente não requer livros ou roupas. Enquanto casais se aconchegam para as festas, Kotonoha, ainda bloqueada no telefone dele, liga pra ele mesmo assim e tem uma conversa imaginária. Ela até o convida para o iate da família dela. Enquanto isso, Sekai desaba em lágrimas, dominada pela tristeza e memórias. De repente, ela corre para o banheiro e vomita. Ela congela, então a realidade a atinge com força. Com a mão tremendo sobre o estômago, ela percebe o que está acontecendo. Alguns dias depois, ela volta para a escola. Todos ficam surpresos ao vê-la, mas Sekai ignora os olhares e vai direto até Makoto. Calmamente, mas firmemente, ela diz que precisam conversar. Quando ele pergunta o que está acontecendo, ela solta a bomba. Ela está atrasada, sem menstruação há um tempo. Makoto congela. Você está brincando, né? Ele murmura. É quando Sekai perde o controle completamente. Ela grita que nunca dormiu com ninguém além dele, e ele sabe disso. Ainda assim, ele tenta se esquivar da responsabilidade, mas Sekai já teve o suficiente. Ela grita alto o suficiente para que toda a escola ouça que está grávida. E é dele. O boato se espalha pela academia como fogo selvagem. Sekai é levada para a enfermaria para se acalmar. Enquanto está deitada lá, ela sorri gentilmente pensando no bebê crescendo dentro dela. No pátio da escola, as amigas sussurram entre si, meio brincando e meio preocupadas que possam acabar como mães adolescentes também. De volta ao laboratório, Hikari confronta Makoto e pergunta diretamente se ele usou proteção com Sekai. Ele admite que não. Com nojo, ela diz que não quer mais ser vista com ele e vai embora, deixando-o sozinho na bagunça que ele fez. Agora toda a escola está fofocando pelas suas costas. A reputação de Makoto está em ruínas. Ele corre pra casa, culpando completamente Sekai por estragar tudo. Enquanto está deitado lá, amuado, seu telefone vibra. É Kato. Seu humor muda imediatamente e assim também o seu corpo. Quando ela aparece, Kato não perde tempo. Ela pergunta diretamente se ele realmente fez isso? O bebê é dele? Em vez de assumir a responsabilidade, Makoto diz que Sekai trouxe isso para si mesma. Enojada, Kato o chama de uma barata viscosa e repugnante e sai furiosa, dizendo-lhe para nunca mais contatá-la. Uma por uma, todas as garotas na complicada teia de amor de Makoto cortam os laços com ele. Quando ele tenta desesperadamente ligar pra elas, ninguém atende. Frustrado e confuso, ele explode, perguntando por que todos de repente deram as costas para ele. Perdido na raiva, ele sai furioso, apenas para escorregar e cair com força na calçada nevada. Enquanto se limpa e pega seu telefone, ele se depara com fotos antigas de Kotonoha. É aí que a culpa finalmente o atinge como um caminhão. Antes que ele possa processar completamente seu arrependimento, ele levanta os olhos e vê Kotonoha parada bem na sua frente. Seu rosto está vazio, seus olhos ocos como se sua alma tivesse sido esmagada. Atônito, Makoto pergunta por que ela parece tão arrasada. Sem piscar, Kotonoha diz a ele que estava esperando por ele. Enquanto ela começa a murmurar sobre como se tornará a namorada da qual ele nunca mais se sentirá envergonhado, Makoto observa em choque. Ele tenta tirá-la desse estado, mas o jeito que ela fala o deixa abalado. Atormentado pela culpa, Makoto se desmancha e pergunta por que ela ainda amaria alguém como ele. Ela não responde de imediato, mas então, sem aviso, ele a abraça com força. No momento em que ele faz isso, algo brilha novamente nos olhos dela. Ela o abraça de volta, segurando como se sua vida dependesse disso. Dias passam e os dois começam a namorar novamente. Uma noite, enquanto passeiam juntos no frio congelante, Makoto começa a tremer. Com um sorriso gentil, Kotonoha agarra suas mãos e as pressiona contra seu peito para aquecê-lo, oferecendo conforto à sua maneira estranha. De volta ao seu apartamento, Sekai encara uma foto que Setsuna tirou dela e de Makoto juntos. Sentindo um nó no peito, ela pega o telefone e liga pra ele. Quando Makoto atende, ela pergunta onde ele está, mas ele tenta esquivar-se da pergunta. Isso só a irrita.
Ela grita dizendo que tinha preparado uma refeição pra eles porque só queria comer com ele como um casal normal. Makoto suspira e diz a ela que está ocupado, mas Sekai não acredita nele. Ela imediatamente percebe a mentira e o pressiona mais. Com quem você está? Zreni ela exige. Makoto responde que está sozinho, mas quando ela ouve a hesitação em sua voz, pergunta diretamente se ele está traindo ela novamente. Makoto tropeça em suas palavras. Então Sekai lembra a ele que está grávida dele e já está na hora de ele assumir a responsabilidade. Após uma longa pausa, Makoto finalmente diz algo que a destroça. Ele afirma que Kotonoha nunca agiria assim. Horrorizada, Sekai percebe o que isso significa e pergunta diretamente se ele está com Kotonoha agora. Makoto não diz nada a princípio, então de repente explode, gritando que Sekai arruinou tudo, sua reputação, sua popularidade e agora toda a sua vida ao engravidar. No final, ele friamente diz a ela para parar de fingir ser sua namorada e simplesmente ir embora. Completamente de coração partido, Sekai desliga silenciosamente e vai para a estação de trem. Enquanto ela está lá, tentando se recompor, ela vê Makoto em um trem passando com Kotonoha abraçada bem ao lado dele. Um pouco depois, Kotonoha aparece na casa de Makoto. Ele se desculpa para fazer um pouco de chá, apenas para entrar em uma cozinha bagunçada. Enquanto limpava, ele se pega relembrando do tempo em que realmente gostava de estar com Sekai. Mas à medida que sua ganância por mais cresceu, ele acabou arruinando tudo. De repente, a campainha toca. Quando Makoto a abre, ele vê Sekai parada lá. E antes que ele possa reagir, ela dá um tapa no rosto de Kotonoha. Depois de desabafar, ela se vira para Makoto e pergunta por que aquela garota está na casa dele. Antes que ele possa explicar, Sekai começa a chorar e implora para que Kotonoha vá embora. Makoto intervém para defender Kotonoha, insistindo que Sekai está entendendo tudo errado. Mas Sekai desaba, acusando-o de tê-la deixado mesmo estando grávida dele. Ela então se vira para Kotonoha, acusando-a de roubar seu namorado. Mas desta vez, Kotonoha não se intimida. Em um tom calmo, mas cortante, Kotonoha confessa que foi ela quem seduziu Makoto. Tanto Makoto quanto Sekai ficam atônitos. Como se isso não bastasse, Kotonoha vai além, e revela que Setsuna também se envolveu com Makoto. A mandíbula de Sekai cai. Ela se recusa a acreditar que sua melhor amiga a trairia, mas Kotonoha não hesita. Ela atinge Sekai onde dói, dizendo que ela tem coração demais, algo que Sekai claramente não tem. E pra piorar ainda mais, ela fecha os olhos, inclina a cabeça em direção a Makoto e deixa ele beijá-la bem na frente da garota que carrega seu bebê. Completamente desolada, Sekai sai da casa de Makoto. No caminho de volta, sua mente relembra uma memória do primeiro ano deles. Ela se lembra de ter contado a Setsuna como ajudaria a se aproximar de Makoto depois de ouvir que ele uma vez a defendeu contra valentões. Mas agora, essa mesma memória a provoca, lembrando-a do momento em que agiu como uma amiga prestativa enquanto secretamente tomava para si o único homem que Setsuna gostava. Na manhã seguinte, Sekai acorda com uma mensagem de Makoto. A princípio, ela sorri até lê-la. Ele friamente diz para ela se livrar do bebê. No dia seguinte, Makoto recebe uma resposta. Sekai pede para encontrá-lo. Durante o intervalo do almoço, Makoto vai até o terraço onde compartilha uma refeição tranquila com Kotonoha. Sentindo-se um pouco culpado, ele pede desculpas por como a tratou e promete que ela é a única garota que ele quer agora. Mais tarde naquela noite, Sekai aparece na casa de Makoto. Enquanto ele está em seu quarto ligando para Kotonoha, ele recebe uma mensagem final de Sekai. Sinto muito. Adeus. Ele se vira apenas para ver Sekai atrás dele, segurando uma faca. Sem hesitação, ela investe contra ele, gritando que ele só se importava com Kotonoha e seus grandes seios. Quando ela se dá conta do que fez, Makoto já se foi. Desesperada, ela foge. Algumas horas depois, Kotonoha aparece e encontra o corpo sem vida de Makoto. Enquanto isso, de volta à sua casa, Sekai recebe uma mensagem estranha de Makoto pedindo para encontrá-lo no terraço. Curiosa e abalada, Sekai decide ir, mas quando ela chega, encontra Kotonoha esperando. Kotonoha imediatamente exige saber se Sekai foi à clínica para terminar a gravidez. Sekai nega, jurando que nunca fez tal coisa, mas Kotonoha não acredita. Ela acusa Sekai de fingir toda a gravidez apenas para chamar a atenção de Makoto. Sekai se irrita e grita que realmente amava Makoto, assim como Kotonoha. Mas sem emoção, Kotonoha diz a ela para verificar a bolsa ao lado dela. Quando Sekai a abre e vê Makoto, ela vomita de horror. Mas Kotonoha não terminou. Fria e calculista, ela finalizou Sekai e então a cortou, querendo descobrir a verdade por si mesma.